Pessoal, boa noite. Pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, um abraço em todos. Estamos juntos mais uma vez aqui para tratarmos de hoje de um assunto muito interessante que precisa ser esclarecido à luz da doutrina espírita. Esclarecer é a função precípua da doutrina espírita. Não impõe nada, expõe, esclarece. E com o esclarecimento é que nós vamos fazer as nossas escolhas serem cada vez melhores, né? Hoje falaremos então sobre as consequências espirituais do aborto provocado. Precisamos tratar disso. Todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão nos assistindo, vocês já imaginaram que vocês, poderíamos não estar aqui? Nossos pais poderiam ter nos abortado e eles nos aceitaram. Então a gratidão é imensa a eles, porque nós somos realmente, eles nos aceitaram receber. Isso é fundamental para que nós hoje estivéssemos aqui. Então é muito importante a gente falar, porque quando começa a concepção, o que é o espírito de uma criancinha? É da mãe, só da mãe? Não é? O que acontece quando é abortado? Qual a consequência para a mãe, para o pai, para terceiros, para o espírito reencarnante? Existem consequências? Claro. Por quê? Porque nós somos guiados pela lei de causa e efeito. Tudo tem um reflexo. Então, aquele serzinho que nasce, no momento da concepção, é um espírito adulto, milenar, que pelo planejamento reencarnatório, uniu-se ao pai e à mãe e àquela família necessária a ele e aos que estão recebendo, para que juntos, no conjunto, possam evoluir, quitar os débitos passados. Então, é um espírito adulto que está chegando, sob a forma infantil de um bebezinho lindo, ingênuo, todo dependente, exatamente para fazer em nós, despertar em nós o sentimento de amor, que aquele espírito ali não sabemos se nós fomos as vítimas ou os algozes dele, e que estamos recebendo pelo seio da maternidade e da paternidade, para que juntos evoluamos. Então, vem a pergunta: quando é que o espírito se liga ao corpo? E lá na questão 344 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos respondem que a união começa na concepção, ou seja, quando o óvulo é rompido pelo espermatozoide. Ali começa a ligação fluídica e conhece. E vai, como nós já sabemos, o espírito adulto vai se adensando para devagarzinho, tomando a forma hereditária dos caracteres físicos já previstos do pai e da mãe, e vai tendo o adensamento que se completa no nascimento, no 9º mês, podemos dizer. No 7º mês já está pronto para nascer. Então, é isso que acontece. Então, a ligação é imediata, é questão de horas. É feita na trompa, da trompa vai para o útero. Então, é assim que começa a concepção. Então, é ali que está começando a vida, normalmente. E aí, nós vamos ver que, na próprios 10 mandamentos, se não me engano, é o 5º mandamento da lei de Deus, lá de Moisés: não matarás. E o que é o aborto provocado? Um assassinato. Pensamos assim. E lá na questão 880 do Livro dos Espíritos, eu gostaria de ler para vocês. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Já temos a base divina, a lei dentro de nós, para sabermos da nossa responsabilidade. E hoje, por exemplo, a medicina está muito avançada. Deformidades, o bebê já é operado dentro do útero, já consegue fazer muita coisa boa dentro do útero.
Então, muitas, das causas passíveis que as mulheres do aborto, é uma que não estão preparadas, não querem estragar o corpo, não quer, o filho é problema, deixar mais para frente, e dentro desses casos tem as deformações, síndrome de Down, problemas mentais que vêm adventos. Mas por que vêm espíritos com corpos imperfeitos? É o acaso? É a questão que nós devemos esclarecer. Não existe acaso. Existem necessidades evolutivas daquele espírito. Então, normalmente, um ser que vem com deformação desse tipo é um espírito muito inteligente em outras existências, extremamente, que usou mal essa inteligência. Então ele precisa ficar num ambiente, de voltar, num ambiente que ele possa receber vibrações dos cuidados e do amor daquela família e de outras pessoas, para ele se recuperar. E ao mesmo tempo essas pessoas da família aprenderem a cultivar a paciência, a desenvolver o amor, a convivência ali entre eles. Então tudo se conecta. Então as pessoas falam, meu filho tem malformação, vamos abortar. E aí? A pergunta fica aí. Muitos falam da anencefalia, que é uma malformação. Às vezes não tem o tampo da cabeça, às vezes o cérebro é deficiente, mas aquele espírito precisa de algum tempo. Já teve um caso aqui no Brasil, que a menininha com anencefalo viveu mais de 2 anos, quase 3 anos. Serve de prova para o espírito e também para os pais desenvolver isso aí. Então, lógico, o direito de escolha é de cada um, mas sempre lembrando que tudo que fazemos vai gerar consequências, boas ou más. É a pergunta que a gente faz e a resposta ao mesmo tempo. O segundo caso, o estupro, que hoje a legislação brasileira permite o estupro. Mas eu pergunto para vocês, existe acaso? Somos espíritos milenares, coisas de centenas, milhares de anos. Só de Jesus até aqui são 2000 anos. Nós já vivemos muito mais antes disso. Será que não ficou alguma coisa que precisa ser resolvido ainda? Então, são casos delicadíssimos, né? Reencontros de espíritos de outras existências ainda, de outros séculos, de outros milênios, podemos dizer. Que houve muita agressão física, que sofreram, fizeram sofrer, e que escolhem esses espíritos essa forma, exatamente para serem de início rejeitados, mas que, se possível, eles possam nascer e serem dados para adoção, alguma coisa, mas que não haja o assassinato. Isso aí é um caso muito arraigado ainda nas pessoas, existem N casos, nós não vamos entrar nisso aí, a vida de cada um, mas hoje a psicologia está muito avançada, tem como dar suporte à mãe, naqueles momentos difíceis, terapia, mas se possível, preservar essa criança. Não tem condições? Encaminhe para a adoção. Faz parte do processo evolutivo do reencarnante e também daquela pessoa que sofreu violência. Mas é um caso que precisa ser esclarecido e a gente se esclarece. Então, o importante é que não se interrompa a gravidez. Esse tudo no caso de abortos provocados. Então, a posição espírita, nesse caso, é absolutamente contrária à proposta do aborto. Ainda que a legislação nossa, humana, existe a previsão. Então, como eu disse, caso a mulher não tenha estrutura psicológica, cabe então à sociedade, como eu disse há pouco, dar esse suporte à família, tudo, e vão gerar consequências. E hoje, a gente escuta muitos jovens dizendo, vamos para o baile, transou, engravidou, qualquer 5 mil reais resolve o problema. Vai lá e faz o aborto. Inconsequentemente, criando-se um liame entre aquele espírito abortado
entre todos aqueles que participaram do assassinato. Então a gente tem que pensar. E eu estava ouvindo uma palestra um dia desse, diz que a pílula anticoncepcional, a fórmula foi criada na espiritualidade, para que exatamente pudesse evitar o aborto. Então é muito mais fácil evitar antes de ser a concepção do que depois que houver feito a concepção. Então, por que não se previnem? Por inconsequência? E aí, como é que fica? Hoje existem N meios de prevenção. É a pergunta que a gente faz. Então, vem a outra pergunta. O que difere o aborto provocado do espontâneo? Lógico, o espontâneo são aqueles que já são previstos lá no planejamento reencarnatório. Muitos espíritos que perderam a forma física do perispírito precisam se recompor. E às vezes, passando pelo período gestacional, formou o corpo, a expulsão. Outros praticamente vêm para servir para os pais, que em outras vidas abortaram as mães, e naquele momento aquela angústia de querer e aquele espírito já praticamente sem, está só o corpo sem espírito e é expelido, serve de coisa, serve então de exemplo, de provação, de expiação para os pais. Esse é um caso que sempre irá ocorrer, exatamente devido às necessidades que a espiritualidade vai trazer para nós, mostrando-nos as necessidades. Agora, a gente vê muito as feministas dizendo: meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas escolhas. Será que aquele feto é dela? Faz parte do corpo dela? Não, nenhum feto, nenhum bebê em gestação, atentem para isso, não é uma extensão do corpo da mãe. Ele sobrevive graças à generosidade da mãe que vai alimentá-lo. É a nutrição necessária para que ele se desenvolve. Mas é outro indivíduo, é outro ser, não tem nada a ver. Ali é a junção dos óvulos de uma célula, transforma-se em trilhões de células à medida da gestacional. Vão se subdividindo, dividindo e vão seguindo. É um outro ser. Então não é simples assim, meu corpo, minhas regras. E as regras do nascituro? Ele também não tem direito? É a pergunta. É a pergunta muito interessante para a gente meditar. No estupro, né? Mata-se o feto. Não seria por lógica também pena de morte para o estuprador? A pergunta. Já que mata um, por que não o outro? É um absurdo falar, mas é uma questão de analogia para a gente ver. Por que mata só um ser indefeso? E o estuprador vai viver tranquilamente, não acontece nada. Vocês já pensaram nisso? É isso que a gente tem que pensar. Então, gente, a vida é muito boa. Todos nós somos espíritos imperfeitos, que trazemos uma bagagem de outras existências, que no correr desta vida agora, dessa reencarnação, as coisas vão se acumulando, vão acontecendo. Reflexos de outras existências e reflexos dessas aqui. Então a gente tem que ter sempre usando a lógica da doutrina para nós entendermos as situações. O aborto, gente, é um assassinato, não tenham dúvida disso. Precisamos sempre pensarmos um pouquinho a respeito disso. Quais seriam então as consequências para a mulher que aborta? De imediato já vai ter essas consequências no seu próprio organismo, não tenham dúvida disso. Vão começar a sentir surgimento de enfermidades uterinas, casos de obsessão, de sentimento muito grande de culpa, e aquilo ali vai chegando e vai mexendo de uma forma no íntimo dessa pessoa que
com o passar dos anos, não consegue tirar isso. Então, há influências negativas tanto no corpo físico como no corpo psicossomático. Então, essa existência, e vamos entender que aquele espírito, se for um espírito mais evoluído, vai entender. Mas se for um espírito que precisava, contava que aquilo ali, para chegar e se acertarem as inimizades do passado, ele vai ficar altamente revoltado. E vai se criar um laço obsessivo que vai começar a influenciar. Acontece. Nas reuniões mediúnicas está cheio de problemas desses aí, trazendo casos para nós vermos. Então, essas são coisas imediatas. Agora, na próxima encarnação, foi ferido algo. Então, na próxima encarnação, a mulher que praticou injustificadamente o aborto, vai vir com desequilíbrios psíquicos diversos, enfermidades do útero, grande impossibilidade de gerar filhos, problemas genésicos podemos dizer, N problemas, sintomas perturbatórios, exatamente porque essas pendências não foram resolvidas. Então, mas a gente vai falar das consequências. No final da palestra, nós vamos ver, e quem já praticou o aborto? O que a doutrina oferece? Vamos ver isso também. Então, a mãe é o primeiro passo. Vai sofrer essas consequências do assassinato, de culpa, que acontece duas vezes. Um espírito mais evoluído, talvez, entenda, mas aqueles, lembrando que moramos num planeta habitado por espíritos ainda endurecidos, o espírito perder uma oportunidade, ele vai ficar revoltado, não tenham dúvida disso. Por isso que nós falamos sempre aqui, vamos agradecer quem nos gerou e também quem nos criou. São os dois pais, os pais adotivos e os pais consanguíneos, porque um é consequência do outro e tudo tem uma razão de ser, não é acaso, para a gente entender, né? E na próxima encarnação vem esses percalços para a mulher. E o pai? Eu paguei inconsequente, a mesma coisa. Não tem sossego nos momentos. Às vezes começa a beber, começa a ser assediado e não sabe por quê. Vai criando esses liames com espíritos e ali começa também os períodos de perturbação espiritual. Na próxima, talvez, ou nessa mesma, começam o desajuste das energias psicossomáticas, desequilíbrio do centro genésico, totalmente, com cânceres, problemas testiculares, impotência, tudo isso são reflexos de encarnações passadas, que são agravados também por obsessões. Então, tudo isso, olha só, uma coisa aqui banal, que a sociedade encara hoje naturalmente, as pessoas materialistas, principalmente, vão levando e as coisas vão se acumulando à nossa conta para o futuro. O espírito abortado, é o que eu disse há pouco, ele pode sim entender, mas pode também revoltar, ficar revoltado e querer vingança, e cola não só na mãe, em todos aqueles que participaram do aborto. E aí começa. Então, as coisas vão se seguindo. Aqui, às vezes, no atendimento fraterno, nós recebemos aqui mães que abortaram na juventude, ocorreram, e são pessoas extremamente desajustadas psiquicamente. De todas que eu já atendi, todas têm desequilíbrios. E tem aquelas que abortaram e nunca falaram, a maioria nem sabe, foi escondida, foi para a clínica, foi para a aborteira, fizeram, ninguém soube, mas a mágoa está guardada dentro. Complicadíssimo, a vida não dá certo em todos os pontos.
E a pessoa vai falando, a gente vai entendendo a esse respeito. Então, mais um motivo para a gente pensar. E para os terceiros, o pai que não deixou, o médico, a enfermeira, todos aqueles. Não vou falar hoje dos métodos abortivos, que são terríveis. São terríveis. Sucção, estraçalhamento, é a coisa a mais absurda do mundo que a gente vai ver. Então, todos esses também sempre vão ter que se ajustar perante a lei divina. Não tem como escapar. Então, a gente tem que começar a pensar. Casos. Tem um médico americano que era um abortista. A clínica dele fazia 160 abortos por dia. Só um dia do ano, no Natal, que eles não faziam. Então, são 364 dias. E todos, foi feita a pesquisa, todos aqueles daquela clínica tinham problemas, não conseguiam dormir e tudo. E esse médico, caiu a ficha dele. E ele foi exatamente para um outro hospital que fazia exatamente desenvolver a medicina neonatal, para proteger, dar vida àqueles bebezinhos que tinham problemas antes de nascer. E ele foi se redimindo e fez um filme fantástico, se não me engano, O Grito dos Inocentes, que eu já passei aqui esse filme aqui, que mostra, são 29 minutos de um filme, tem no YouTube, sendo gravado pelo ultrassom, o momento que entra para a sucção, o desespero do feto, correndo. É angustiante o filme, angustiante, mas necessário para que a gente possa entender. Então, ele fez isso. Aí nós vamos entender o porquê que pode ocorrer a reparação ainda agora. Na questão 1000 do Livro dos Espíritos, diz assim: já desde esta vida podemos ir resgatando as nossas faltas? Os Espíritos respondem: sim. Como? Reparando-as. Olha a beleza. Aí nós vamos entender a justiça divina. Realmente, nós podemos fazer isso. A lei de causa e efeito não é aquela lei rígida de uma estrada de mão única. Matou, morreu, matou. Olho por olho, dente por dente. Não, ela permite reparações, oferece oportunidades ilimitadas para todos nós, para que possam expiar seus enganos, nossos enganos. Então, podemos entender que errar, na realidade, é aprender. Sim, é aprender. Então, ao invés de fixar no remorso, na culpa inconsequente, por que não aproveitar essa experiência para um bom discernimento e entender para o nosso futuro? É a questão que a gente traz aqui. Para você que já abortou, lá na adolescência às vezes, e parece que esqueceu, mas na realidade é uma fagulha que está sobre as cinzas, que está trazendo algum tipo de angústia inconsequente, porque está coberta no nosso inconsciente, no nosso porão, e está lá, de alguma forma, nos prejudicando, intranquilidade, angústia, e nós não sabemos por quê. Então é o momento de nós limparmos o nosso porão, inclusive aquelas pessoas que participaram de um aborto, que a mãe, o pai, todos aqueles outros, fazer essa reflexão, começar agora, porque esse débito pode ser desfeito já aqui, através do amor. Na carta de Pedro, ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, como nós podemos fazer isso? Para que essas mães, essas pessoas possam ainda. Lógico que o maior antídoto contra o mal do aborto, caridade, não tenham dúvida disso. E como o erro foi em consequência de um aborto provocado ou delituoso, aquele que
a mãe ou quem quer que seja, exerceu a vontade, eu não quero que tire, que arranque esse feto. Onde rejeitou uma criança, essa criança foi rejeitada, esse espírito foi rejeitado. Falamos há pouco. Pode trazer problemas sérios de obsessões, transtornos físicos e psicossomáticos. Então essa dívida começar melhor a ser quitada aqui. Mesmo essa dura, como um assassino se arrepende e também vai tentar reparar aqui, isso é muito importante. Então, primeira coisa, nós podemos dizer, chama-se reconciliação com o espírito ou os espíritos que foram abortados. Como que se faz essa reconciliação? Para você que está assistindo em casa, é um momento de reflexão, momento de paz, que erguemos nosso pensamento e vamos conversar mentalmente com esse espírito que nós ajudamos a eliminá-lo. Meu querido, quero pedir perdão pela inconsequência que foi feita. Eu fiz uma vez, nunca mais quero fazer. É um compromisso que eu faço. Quero te pedir perdão para você por essa chance. Quero que você me perdoe. Estou apto para te receber de alguma forma, ou através de mim, ou através de outros, através até de uma adoção, não sabemos, de uma criança que eu vou ser padrinho em tantos outros lugares. Então, essa conversa mental com o Espírito é fundamental para que se processe o perdão. Então, por mais endurecido que seja esse Espírito, que possa estar influenciando negativamente, não é só uma vez que você vai fazer, é uma questão constante, levando esse perdão, essa gratidão, mandando luz para que se promova a pacificação desse Espírito. É muito importante. E talvez esse Espírito volte. Quem garante que não? Pode voltar. Mas às vezes tem que voltar, às vezes, noutra barriga. Tudo regido pela causa e efeito. E aquela mãe não pode ou também não quer, ou é um estupro. E nós recebemos, adotamos aquela criancinha, aquele espírito que chega até nós e a gente pensa que é por acaso. Eu adotei, é por acaso. Não existe acaso, gente. Existe ligação afetiva que transcende essas coisas. E vem e as coisas começam a se encontrar. Tudo tem uma razão de ser. Então, a adoção é algo também, não estou dizendo que todo mundo tem que adotar, todo mundo que abortou tem, não. É consciência de cada um. Mas a quitação pode ser também, além da adoção, atividades benfeitoras. Ajudando em creches, trazendo essa pacificação, estendendo o amor, a caridade que Pedro fala, que cobre uma multidão de pecados. É assim que a gente tem que pensar. Então, tudo tem um jeito para ser feito. Agora, importante, não adianta nada você fazer isso e lá na frente repetir o mesmo ato. Que vale? O importante é fazer, se arrepender e não repetir. Isso é fundamental para a pacificação do espírito. E também da pessoa, para que a pessoa possa se reequilibrar. Esse compromisso é fundamental. É um compromisso que faz a mãe para si e também para com o espírito, para que ele possa se acalmar e se preparar para uma nova vinda. Se tiver que ser na família, que venha, que não. Que seja no outro, que seja um sobrinho. Quantas afinidades nós temos com sobrinhos, primos, às vezes mais que nós temos com nossos filhos? Será que não é aquele que veio ao mesmo lado que acontece? Quantos afilhados temos? Então, gente, tudo existe uma grande engrenagem. Agora precisamos viver bem. Por quê? Porque estamos na era da luz, a era da mudança, a era necessária para que nós possamos seguir adiante. A época de transição. O mundo novo, o mundo velho está ficando para trás. O novo está chegando. Momento de despirmos das nossas deficiências, abrir nosso peito. Se temos algo pendente dentro de nós, é hora de pôr para fora.
hora de reconciliarmos conosco e com tudo. É assim que nós podemos viver. Não existe nada que fique escondido mais. Tudo tem que ser aclarado, vamos colocar para fora. Vamos pedir ajuda, vamos nos ajudar, vamos fazer coisas, mas vamos começar a nossa redenção, podemos dizer, aqui, agora. Quem de nós não errou? Não vamos crucificar aquela mãe que abortou, não sabendo por que motivos. Chico sempre falava, dizendo, olha, eu agradeço muito minha mãe, ela poderia ter me abortado, porque nós já tínhamos tantos filhos, mal tinha o que comer, e ela não me abortou. E desencarnou, ele passou porque passou, porque tudo teve uma razão de ser. Então existem N tipos de abortos, mas vamos deixar simplesmente que aqueles espontâneos, que são geridos pela espiritualidade, aconteçam naturalmente. Às vezes a pessoa sofre muito, mas é necessário que aquele sofrimento para valorizar a vida. Então, muitas das mães que não conseguem hoje, talvez em outras existências, abortaram muito e muito, e hoje, como forma de punição, para valorização da vida, eles começam. E existem casos fantásticos. Eu conheço casos de pessoas que tentam, está na minha família, não consegue, aí adota. A partir do momento que adotou a criança, passam 2 anos, engravida. Então o compromisso com aquele adotante era necessário para que se desamarrasse os liames negativos de existências passadas. É assim que funciona. Então vamos viver bem. Jovens, responsabilidade, vida sexual não é brincadeira, traz consequências. Pensem bem, analisem bem. A juventude passa, mas os reflexos negativos, muitos continuam, porque nem todos têm a oportunidade de conhecerem essa doutrina libertadora, que vai nos mostrar o caminho a seguir para que possamos, nesta encarnação, refazer os nossos erros, enganos do passado e começarmos a nossa redenção aqui ainda, melhorando as nossas próximas encarnações. Esse é o nosso objetivo. Então, resumindo, essa pequena mensagem que eu gostaria que todos vocês meditassem um pouquinho a respeito, valorizando a vida, valorizando seus corpos, valorizando seus relacionamentos. Pensem bem, não somos frutos do acaso, e nem aqueles que vêm até nós são frutos do acaso. Tudo tem a razão de ser. Pensando assim, nós vamos pautar as nossas vidas de uma forma tranquila, serena, agradecendo sempre por tudo aquilo que nos acontece. Essa é a nossa mensagem de hoje. Curta, objetiva, não dá para falar muito, mas leiam a respeito. Procurem, vão lá no Livro dos Espíritos, questão 340 em diante, vocês vão ver. Questão 800 que falamos aqui, questão 1000, para que nós possamos entender a beleza que é a vida e valorizá-la sempre. Ok? Vamos meditar agora um pouquinho, encerrando nossa palestra, momento de paz. Vamos relaxar, ficarmos tranquilos, sentindo a vibração do ambiente, agradecendo a espiritualidade amiga que está aqui conosco nesse instante, fluidificando a água que nós iremos tomar aqui na casa, como também fluidificando a água de todos aqueles que estão nos assistindo, levando paz e luz a todos os lares dessas pessoas que estão nos vendo e as que estão aqui também. E nós possamos sentir nesse instante a energia, o passe espiritual, adentrando pelo nosso chakra coronário, em cima da nossa cabeça e se estendendo por todo o nosso corpo, nos trazendo paz, tranquilidade e equilíbrio. Que as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, possam estar conosco, não só hoje, mas também amanhã e sempre. Que assim seja.
Uma boa noite a todos e uma feliz semana. Que assim seja.